Então agora na sequência, nós vamos estar cantando mais 2 louvores, um grupo de louvor, e depois já entrego então a palavra ao apóstolo Wilson, que estará ministrando então esta mensagem que estaremos ouvindo ontem à noite na convenção da Sibila. Então creio que será de grande bênção para todos nós, para todos que estão assistindo, para aqueles que ainda vão assistir, talvez à tarde, à noite. Então, meus amados, vamos agora nesse momento louvar ao Senhor e passar a palavra à irmã. Que puderem se colocar de pé, é melhor de cantar, né? Vamos cantar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse texto, a palavra do Senhor nos diz: e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós sabemos que tudo passará, somente a palavra do Senhor, aquilo que Deus ordenou, permanecerá. Então os irmãos irão repetir, e as irmãs vão ir para o aleluia e cantam uma vez o aleluia, enquanto os irmãos repetem cada refrão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, e dar-se-vos-á. Busca e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Busca e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor Deus, Ele se deixa encontrar se nós o procuramos. Nós ainda iremos cantar: cobre-me com tuas mãos. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade, o Senhor Jesus, Senhor Deus, Ele nos faz voar. Ele nos faz subir mais alto do que aquilo que nos atormenta aqui. Ele faz com que o nosso espírito, ele possa estar no espírito dele. Que o Senhor nesta manhã também venha abençoar a cada um, venha usar seu servo para falar conosco. Vamos descansar nos braços do Pai. Cobre-me com tuas mãos.
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, que nós podemos descansar em Ti, Senhor. Se a nossa alma está em Ti, Senhor, nós podemos descansar em Ti. Obrigada, Deus. Esse mundo está em turbulência, Senhor, mas Tu nos traz paz, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, que o nosso coração pode estar em paz, Senhor. Que o nosso coração pode estar, Senhor Deus, descansando em Ti. Obrigada, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, por cada um que está aqui nesta manhã. Abençoe também aqueles que estão em casa ouvindo, Senhor, e ainda estarão ouvindo este culto, esta mensagem. Usa Teu servo, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui alimentados e renovados em Ti, Senhor. Em Teu nome te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Isso aí. Meus irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. O tema desta mensagem para esta convenção é expectativas escatológicas. Expectativa escatológicas. A pandemia suscitou novamente os temas escatológicos. Isso só foi visto nas décadas de 60, 70 e 80. Vocês se lembram o que aconteceu nessa época, né? O advento do computador deixou a igreja completamente desnorteada. A obrigatoriedade do CNPJ. Lembra que as igrejas não aceitavam que ia ter um número. Eles achavam que esse número era o número da besta. Também nós vivemos nesse momento histórico aí dessas 3 décadas,
o alinhamento dos planetas. Lembra disso, Ademar? Entendeu? Alinhamento. Como deu trabalho esse alinhamento do planeta, né? Quanto material produzido voltado ao alinhamento dos planetas. Também nessas 3 décadas nós vimos o crescimento do movimento hippie e do pensamento liberal. Também tivemos a grande oportunidade de visualizar a chegada do 2º milênio. E vocês mais velhos sabem muito bem do que eu estou dizendo, que nós cansávamos de ouvir a seguinte mensagem: 1000 anos passará, mas 2000 anos não chegará. Lembra disso aí? Tudo isso aí fez a igreja produzir tecido escatológico. Confeccionou escatologia em cima desses adventos. Mas agora, diante de novos desafios que afetam a nossa própria existência, a igreja voltou a debater o referido tema. Ela voltou a suscitar o tema escatologia. Nós deveríamos ter uma certa constância em nossas crenças e não deixá-las flutuar nas ondas dos modismos e novos acontecimentos. Isto torna a igreja muito fútil. A igreja não deveria, a meu ver, se espantar muito com os acontecimentos à sua volta, porque ela não tem uma certa segurança em sua pregação. Se o evento no mundo é muito grande, ela logo já liga à questão escatológica da parousia da volta do Cristo. Então ela fica flutuando, e para mim essa flutuação teológica, ela é muito fútil para a igreja. Quando a igreja se desespera diante de algo fora do controle do homem, ela começa a pregar algo que ela não vive, ou não vinha vivendo, é apenas pontual. Não faz parte de sua constituição. Ela apenas reflete, ela apenas responde ao estímulo que está chegando até ela, mas ela não está pensando nisso constantemente. Olhe bem, a década de 60 e 70 produziu escatologia, mas 90 e 2010, 2020, agora que ela veio produzir escatologia, quer dizer, ela passa muito tempo esquecendo da parousia, da volta de Cristo. Ela passa muito tempo longe do pensamento cativo ao retorno do Messias. Ela apenas reflete, reage mediante acontecimentos mundiais. E é exatamente isso que está acontecendo na pandemia. A escatologia tradicional se apega aos livros clássicos como Ezequiel, Daniel, Apocalipse, partes de Isaías e outros como base de suas colocações. São textos problemáticos, a meu ver, pois são alvejados de figuras de linguagem, simbolismo, poesia e regionalismo veterotestamentário. A hermenêutica desses textos se torna confusa, discutível e muitas vezes ambígua, porque não se conectam dentro da compreensão do homem moderno e sofrem mutações. Ainda podemos colocar que essas interpretações teológicas ou escatológicas são reféns da linha teológica denominacional da qual o hermenêutico faz parte. Se ele é calvinista, ele tem uma certa colocação escatológica. Se ele é arminianista, ele tem uma outra colocação escatológica. Então, a gente percebe que o hermenêutico não tem força. Ele se deixa levar pelo contexto religioso dele e coloca um óculos hermenêutico e faz uma interpretação segundo o que crê o seu grupo teológico, o seu grupo religioso. E ele não tem uma visão mais independente do texto bíblico. Olha como exemplo a complexidade de um texto escatológico. Eu escolhi aqui 2 textos. O primeiro de Daniel 7:8.
Olha que texto dificílimo, disse Daniel, estando eu a considerar os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Dá para compreender um texto desse? O que vocês acham? Pastor, viu, você fácil um texto desse? Você já encontrou alguém que deu a palavra final sobre esse texto na sua vida, no seu ministério? Pastor Eliseu, olha que texto terrível. E veja que eu preciso ser agora um hermenêutico, olho esse texto, e esse texto precisa fluir em mim, contudo eu estou fora do momento histórico desse texto, as figuras de linguagem, o simbolismo ali presente, muitas vezes hipérbole, metáforas, que estão fora da minha realidade contextual. Então quando eu olho para esse texto, há uma certa dificuldade para dizer o que é que esse texto quer dizer. Olha como exemplo a complexidade do texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Vocês compreendem um negócio desse? Gafanhoto com corpo de cavalo, cabeça de homem, enfim, é um negócio com coroas de ouro, é um material teológico profundo, que nós precisamos andar muito devagar nesses textos, para fazer qualquer afirmação, que o simbolismo empregado nesses textos faz parte, por exemplo, da pandemia. Não é isso? Faz parte da pandemia. A ênfase principal dessas questões escatológicas tradicionais passam necessariamente, e aqui para mim é um dos agravantes da nossa hermenêutica, a ênfase principal dessas questões escatológicas tradicionais passam necessariamente pelo jeovismo e israelismo atual, ou seja, o foco das afirmações escatológicas apontam para a figueira que nós chamamos de Israel, sempre com uma visão triunfalista. E isso eu me preocupo, quando eu foco na figueira, e isso me chama de jeovismo, eu fico preso ao jeovismo, ao israelismo. E o israelismo é todo triunfalista. No pensamento jeovístico, ninguém vai perder nada, todo mundo vai ganhar. E isso tira de mim a criticidade de acreditar que os últimos dias nossos não serão bons na terra. Quando eu fico focado nesse jeovismo, eu perco de vista o que, por exemplo, Paulo escreveu sobre os últimos dias da igreja na terra. Então esse é um agravante, que a nossa hermenêutica ainda ela vem acompanhada do jeovismo e dos israelismos. São cultivadas, por exemplo, as profecias de Israel, as promessas e as alianças feitas a esse povo que, por tabela, acreditam eles, dizem respeito à igreja também. Isso é difícil de dizer. Grande parte das mensagens veterotestamentárias diz respeito ao povo de Israel e não à igreja. Eu não posso redundar tudo isso e acreditar que todas as promessas feitas a Israel têm a ver com a igreja, porque isso cria em mim uma expectativa jeovística, ou seja, o Messias ainda vem triunfantemente. E o Jesus da igreja, ele já triunfou na cruz quando ele veio. Percebeu a diferença entre o jeovismo e o cristianismo? O jeovismo, o Cristo ainda vem para triunfar. E o cristianismo diz, não, ele já triunfou. Onde ele triunfou? Na cruz. E o jeovismo fala o quê? Onde ele vai triunfar? No trono. Percebeu a diferença? A cruz e o trono?
Isso não tem ressonância. Isso não há comunhão nesses dois pensamentos. A repercussão dessa teologia escatológica atrelada à cultura judaica mexe com os evangélicos. Temos visto, por exemplo, castiçais de 7 pontas dentro da igreja. Estrela de Davi na igreja, na porta das casas, no fundo dos carros. Esse silêncio é por quê? Temos visto a arca da aliança desenhada por tudo quanto é canto nas nossas igrejas. O chofar já faz parte em algumas comunidades do próprio culto chofar. E a bandeira de Israel presente nas práticas e crenças evangélicas. Isso diz que nós estamos impregnados de um judaísmo cristão. Nós não conseguimos andar mais na pureza do cristianismo. Nós estamos atrelando ao cristianismo o judaísmo. O povo que Deus escolheu, desculpe, eu respeito esses pensamentos, mas acredito que, quando o assunto for escatologia, os binóculos devem estar voltados para a igreja, não para Israel. Eu não devo olhar para Israel para saber se Jesus vem ou não. Eu preciso olhar para a igreja, é ela que detecta a vinda do Cristo. O povo que Deus escolheu para pôr fim à história humana na terra se chama eclesia. Eclesia, não é judaísmo, é eclesia. A crença, a missão e o fervor espiritual da igreja, a meu ver, são sinais claros que aclamam a chegada do Messias ou protelam a parousia. Então, o comportamento da igreja, a meu ver, é que é o pêndulo usado por Deus. Se a igreja, suas crenças, suas atividades estão voltadas ao querer, aos propósitos do soberano, a meu ver, Deus levanta do seu trono. E parece que ele quer agir sobre a humanidade, mas se a igreja retroage, se a igreja retrocede, se a igreja finca mais os seus pés nesse mundo, comunga mais com o mundo, parece que Deus espera um pouco mais para tomar as suas decisões. De qualquer forma, a meu ver, o que está determinando aqui a saída de Deus do seu trono para praticar a sua justiça, entre elas, arrebatar o seu povo, depende mais da igreja do que do povo de Israel. Pronto, falei, não foi? Mas não há como negar, apesar das nossas falhas interpretativas, pois a hermenêutica e a exegese são os principais instrumentos no estudo escatológico. E muitos escatologistas não dominam esses instrumentos que existem afirmações escatológicas claras e pontuais nas páginas das Escrituras. Eu vos convido a olharmos para textos não tão clássicos e estudarmos escatologia com o Novo Testamento aberto. Tenho lido a Bíblia, não tanto como deveria, mas o que me é possível fazer. Eu noto em suas entrelinhas que a estrada da igreja afunila para um túnel escuro. Vou repetir. A estrada da igreja está sendo dirigida para um túnel escuro. Eu não quero ser o profeta do caos. Mas, pastor Eliseu, quando eu leio a Bíblia, eu não vejo o triunfalismo nela. O que eu percebo é exatamente que a história vai se findando e o caminho que parecia largo, ele vai se estreitando e a igreja vai entrando em um túnel, num turbilhão de acontecimentos que não são favoráveis a ela. É verdade que há na Bíblia muitas palavras de incentivo e motivação. Eu mesmo já tomei posse delas. Por exemplo, não temas, eu estou contigo. Te coloquei como cabeça.
Olha que texto lindo, praga alguma chegará à sua tenda. Olha outro texto, eis que estou contigo. Quem não gosta de ler um texto desse? Olha esse último texto, lá do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, que o Senhor teu Deus, etc, etc. Textos lindos, mas o contexto desses textos quase sempre fala de realidade de dores e sacrifícios que estão por vir. Olha, quando Deus diz na Bíblia, não temas, é porque é para temer. Quando Deus diz na Bíblia, meu povo, não temas, significa o seguinte, prepara o cinto, coloca o cinto de segurança, porque o solavanco vai ser forte. Esses textos foram escritos para os crentes se manterem fiéis, não para torná-los super crentes sobre o mal e sobre o mundo. O futuro terreno apresentado pela Bíblia tem dias escuros e noites intermináveis para a humanidade e a igreja. Desde o momento que você começa a ler a Bíblia em Gênesis até Apocalipse, você vê esses conflitos entre vida e morte, alegria e tristeza, noite e dia, sempre um começando e o outro terminando. É assim que a Bíblia trabalha. O futuro terreno apresentado pela Bíblia tem dias escuros e noites intermináveis para a humanidade e a igreja. Sinto dizer que governo nenhum poderá impedir o dia mau, renovação carismática nenhuma deterá o vento veemente do amanhã, nenhum dom ou pregação mudará os acontecimentos finais. Você deve estar perguntando aí agora, mas pastor Wilson, por quê? Eu quero te responder da seguinte forma, porque o escritor das nossas vidas assim o quis. Chamamos isso de vontade soberana do Altíssimo. Eu daria um episódio final diferente para a igreja. Pastor Wilson, eu escreveria uma história diferente para o povo de Deus, mas o Deus nosso, o Deus desse povo, do meu povo, Ele fez uma história diferente na escatologia. Deus já declarou essa conclusão conturbada da história. A Bíblia toda é escatológica, sempre iniciando com a vida e terminando com a morte. Precisamos pensar que o universo que Deus escolheu para a narrativa humana não é, na verdade, um prefácio, mas um epílogo. O nosso tempo aqui na Terra é um epílogo, ou seja, Deus começou a nossa história pelo final e não pelo início. O início é Ele. O início é a eternidade que nós não conhecemos. Quando Deus fez o homem, Ele colocou o homem no último capítulo do seu livro. A história da humanidade, a meu ver, pertence ao epílogo desse livro divino e não o prefácio, não o início. Nossa teologia dialética não surtirá efeito no trato com o Criador e terá que se submeter às condições imutáveis de sua vontade. Precisamos urgentemente nos converter. Pronto, falei. Nós evangélicos precisamos nos converter. Converter é a soberania daquele que rege as nossas vidas. Nos converter aos propósitos do soberano para as nossas vidas. Foi ele quem escreveu essa história, não foi nenhum de nós, nenhuma pessoa aqui presente. Ouça esse texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
O julgamento começa pela casa, pelos filhos, por nós. O julgamento de Deus começa pela Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa. O julgamento de Deus começa pela Sibila. O nosso olhar não pode estar lá fora, o nosso olhar tem que estar aqui dentro. A balança julgadora de Deus não está andando lá no mundo, está aqui junto conosco. O julgamento de Deus começa pela sua casa, pelos seus filhos. Precisamos nos converter, não somente à cristologia, mas também à bibliologia. Isso mesmo, precisamos urgentemente nos converter e equacionar a nossa vontade à vontade do Criador, segundo os textos bíblicos e não segundo a nossa vontade. É verdade que estamos indo para o céu, mas não podemos esquecer que deslocamos sobre os trilhos da vontade do Deus verdadeiro. Conhecer a quem servimos nos levará a guardar-lhe. É verdade que estamos indo para o céu, mas não podemos esquecer que deslocamos sobre os trilhos da vontade do Deus verdadeiro. Conhecer a quem servimos nos levará a agradar-lhe e nos salvará da ignorância. O que não podemos esquecer quando nós tratamos com esse Deus soberano? O que nós não podemos esquecer quando nós estamos viajando nesse trilho do soberano, ou seja, o trem sobre o trilho, vocês sabem muito bem, ele não vai para a direita e não para a esquerda, ele segue o seu caminho. Então, quais são os trilhos que Deus estabeleceu para aqueles que ele chama de igreja? Eu anotei algumas coisas. Por exemplo, primeiro conhecimento que eu preciso ter: há um Deus com personalidade governando e controlando o desfecho final da história humana. Nós estamos servindo a um Deus com personalidade. É Ele quem está governando a história humana. Segundo, a justiça divina não será violada no juízo final em detrimento à sua amabilidade. Ademais, isso é duro dizer. Porque a mensagem evangélica, e deve ser dessa forma, ela diz: Deus é amor. Mas Deus julga também. Deus é um juiz também. E no juízo divino, no juízo final, que a Bíblia fala tanto em juízo final, o que vai prevalecer, olha o trilho, não é a amabilidade de Deus, mas a justiça de Deus. Isso é se converter ao Deus verdadeiro. Deus não se deixará influenciar por nenhum rogo, por nenhuma oração, seja ela profana ou santa. Deus não se deixa levar por nenhuma petição, seja ela profana ou santa. Ele estabeleceu trilhos e a igreja precisa aprender a andar nos trilhos de Deus. Petições são respondidas por Deus com sim, espere e não. E para cada resposta de Deus, há um plano em andamento ao qual o crente deve se submeter e respeitar, principalmente quando for O mundo evangélico não aceita o não de Deus. O mundo evangélico não conhece o não de Deus. E quando Deus diz não, e você insiste em pedir algo para Ele, você já não é mais um adorador dEle, você é um inimigo da vontade dEle. É um inimigo da vontade dEle. Não vou te curar.
Não vou restabelecer as tuas economias. Não vai sair de novo a Santa Rosa. Não vai ser pastor. Não vai trabalhar na igreja. Não vai cantar no coral. O não de Deus é preciso ser aceito, assim como o sim de Deus. Voltemo-nos para as doutrinas milenárias que sempre nortearam a igreja em tempos difíceis, como juízo final, inferno, reino de Deus, eternidade, vida eterna, morte, pecado, e aprendamos de vez que não precisamos orar 12 dias para 12 meses de bênçãos, mas orarmos todos os dias para uma eternidade de bênção. O crente não faz campanha de oração, o crente vive a oração. Eu não posso estabelecer a minha vida cristã em cima de campanhas. O foco da nossa atenção doravante estará voltado para o transcendente, formatado por uma consciência de peregrinidade plena, porém passageira. Nós precisamos colocar isso para os nossos membros, que a igreja é peregrina nesse mundo, ainda que passageira, mas ela é peregrina, e um peregrino não se prende a nada que se apresenta ao longo da estrada. Um peregrino não busca vínculo no seu andar. E nós, pastores, precisamos falar sobre a peregrinidade da igreja cada vez mais. Voltemos para textos profundos e até desconcertantes, e meditemos com mais maturidade naqueles textos triunfalistas que uma vez foi apresentado a Jacó, a Israel, e lembremos que nós não somos mais Israel, mas igreja. Pastor Wilson, parece que o judaísmo sempre quer entrar dentro da igreja, né? O legalismo quer sempre entrar na igreja. Paulo sofreu com os Gálatas. Esse andar junto, judaísmo e cristianismo, cria e causa teologias desconcertantes para nós. É urgente entendermos que perspectivas visíveis são ilusórias e que as promessas invisíveis são a nossa única esperança. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a igreja é peregrina. A igreja é peregrina. E aquele que não é peregrino é o mais miserável dos homens. Porque a fé dele não é uma fé na eternidade, mas é uma fé para o aqui e o agora. O Novo Testamento é a base da teologia da igreja. Sem ele não temos uma visão clara do Cristo, da igreja e da eternidade. O Novo Testamento nos apresenta de forma mais clara as questões escatológicas, sem nos obrigar a agregar os livros clássicos acima mencionados, Daniel, Ezequiel, partes de Isaías e até o próprio Apocalipse. Observe o que o Novo Testamento nos diz sobre os acontecimentos escatológicos. Vamos ver o que Cristo nos falou. A escatologia na perspectiva do Cristo. Eu vou ler um texto aqui, ouça esse texto. Está em Mateus capítulo 24, eu tirei uma parte de Mateus 24, versículo 10 e versículo 13, e vou ler para vocês agora. Nesse tempo, Jesus falando da destruição do templo, lembra disso? Jesus falando, os discípulos perguntaram para Jesus, quando é que o mundo vai acabar? Quando é que você vai voltar? Então, no meio, Jesus disse, nesse tempo, versículo 10, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão,
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta passagem bíblica deve ser bem entendida, pois ela responde e vai mais além sobre as perguntas que os discípulos fizeram sobre os acontecimentos finais do fim do mundo. Jesus respondeu o que os discípulos queriam, mas disse algo mais. O foco do Cristo foi alertar os seus discípulos sobre o fim. O tema, o fim, parece encontrar apoio na teologia cristológica. Exemplo, ele falou sobre as 10 virgens, que dá a ideia de final. Ele falou sobre o trigo e o joio, que também dá a ideia de final, de juízo final. Nesse capítulo 24, usando a segunda pessoa do plural, vos, deixa entender que Cristo estava preocupado em orientar os seus seguidores, aqueles que um dia prometeram fidelidade a Ele, pois Ele usou, observe bem o que Jesus fez, dentro desse capítulo, acautelai-vos, aí segunda pessoa do plural, falando para os seus discípulos, e ouvireis, segunda pessoa do plural, então vos hão de entregar e serdes atormentados. Então se alguém vos disser, falando com seus discípulos, vigiai pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Veja que todas essas expressões, Jesus está voltado para os seus discípulos. Ele está falando com a sua casa. De forma que a mensagem escatológica nos lábios de Cristo não foi destinada àqueles que estavam distantes, mas para homens e mulheres que sentavam à mesa com ele. Mesmo mencionando hecatombes, catástrofes, problemas relacionais, deterioramento moral e ético do mundo, o foco de sua escatologia foi para os seus discípulos. Ele não pretendia preservar o mundo da dor iminente, mas alertar a igreja para o fim dos tempos. Mateus 24 é para nós, não é para o mundo. Essa mensagem foi dita junto com os discípulos, numa reunião particular com os discípulos. Mateus 24 pertence aos discípulos, a mim, a você. Essa mensagem não é para o mundo. Para o mundo é o seguinte, Jesus ama vocês e quer vos salvar. Essa é a mensagem do mundo. Mas Mateus 24 é para nós. É para a igreja, Mateus 24. Analisando essa passagem de Mateus 24, me veio ao coração as seguintes realidades. Olha o que Jesus está falando para nós, a igreja. Primeiro, os seguidores de Cristo vivenciarão a dor e a tormenta. Se a mensagem é para nós, ele fala no plural, incluindo todos os seus discípulos. Então, Mateus 24 está dizendo que os seguidores de Cristo vivenciarão a dor e a tormenta. Ainda sobre Mateus 24, será inescapável qualquer discípulo de Cristo nesses dias a tribulação. Quem estiver nesse dia, no final dos tempos, ele vai ser impactado com a tribulação. A presença mística de Cristo nos seus discípulos, observe bem esse item. A presença mística de Cristo nos seus discípulos denunciará a condição contrária ao mundo, por isso serão perseguidos. Isso vai doer nos discípulos. Mateus 24 diz, vocês serão odiados por causa do meu nome, isso vai doer em nós. A pandemia não é nada do que está previsto para a igreja.
E eu não quero aqui fazer papel de profeta do caos. Mas quando eu olho Mateus 24, eu percebo, pastor Demar, que isso vai doer em nós. Se o fim começar agora, logo depois da pandemia, todos nós aqui precisamos aprender a chorar e a gemer de dor. Porque Mateus 24 é terrível. É escandaloso Mateus 24. Lendo Mateus 24, o principal louvor desses dias maus que Jesus menciona será a firmeza da fé mediante os horrores daqueles dias. Ou seja, o martírio será inevitável. O martírio será inevitável. Olhando para Mateus 24, há um outro ensino para nós. O verdadeiro conhecimento de quem é e a quem serve livrará o crente de adorar o rei dos terrores. Somente o conhecimento de quem ele é e a quem ele serve vai possibilitar a ele não adorar o rei dos terrores. Os crentes que não sabem quem eles são e a quem eles servem, eles vão se prostrar diante do rei dos terrores, de Satanás. Satanás vai conseguir ludibriar os crentes por falta de conhecimento. Será considerado servo bom e fiel e digno de entrar no céu aquele que for fiel e acreditar na vinda do seu Senhor, mesmo sob fortes ondas malignas. Veja que a expressão servo bom e fiel está debaixo de ondas malignas. Para eu ser servo bom e fiel, eu preciso estar sendo chacoalhado pelo gênio do mal. O meu barco precisa estar sendo jogado de um lado para o outro, e o diabo dizendo para mim, nega o teu Cristo, e eu preciso dizer, segurando no meu barco, jamais eu morro afogado, mas eu não nego o meu Senhor. É isso que Mateus 24 está dizendo. Não haverá anjos descendo do céu para nos livrar. Mateus 24 não tem essa perspectiva. Nenhuma oração de livramento será respondida. A única coisa que o céu pede é que debaixo de fortes ondas malignas permaneçamos fiéis ao Senhor. Amém, igreja? Você que está nos ouvindo, amém, meu irmão? O texto de Mateus 24 está dizendo que em dias muito próximos a nossa fidelidade vai gerar dores e lágrimas. Será que a igreja brasileira está preparada para enfrentar a tribulação? O que vocês acham? Edemar, é preciso começar já a aprender a chorar. Essa religião nossa, folgadinha, essa religião nossa, coloquial, pontual, dominical, templocêntrica, está com os dias contados. Conforme o mundo vai nos apertando e a história humana vai se afunilando, pior fica a situação da igreja na terra. Essa é a previsão de Mateus 24. Nós vimos o que Jesus está prevendo para os últimos dias, para o fim. Agora vamos ver o que Paulo fala sobre os últimos dias. Olha só o que Paulo fala sobre os últimos dias. Escatologia paulina. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Olha aí, vou repetir o texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos penosos. Paulo não era somente um exímio escritor, mas também um teólogo de cátedra. Seu exercício pastoral estava além do seu tempo. A prova disso foi que os pais da igreja agregaram aos seus escritos a leitura periódica da igreja desse período. Ou seja, os escritos de Paulo foram lidos, vocês sabem muito bem disso, em toda a igreja primitiva. O tema de sua exposição foi o fim dos tempos. Ele diz, nos últimos dias. Me parece que ele, olha, agora aqui uma observação do pastor Wilson, me parece que ele se despe, pastor Wilson, de seus conhecimentos acadêmicos, e se reveste de um carisma profético extraordinário, capaz de nos pintar um quadro extremamente futurista. A pergunta é, pastores, da onde Paulo tirou a ideia de que nos últimos dias serão dias penosos? Me ajude aqui. Só mesmo pela carga carismática sobre ele. Ele foi tomado de um espanto espiritual extraordinário e, a meu ver, Jesus mostrou para ele o que espera para a igreja no futuro, o que está reservado para os crentes no futuro, porque Paulo, vocês conhecem, é um teólogo. Paulo não é disso. Paulo não gosta desses negócios espiritualistas. Ele foi ao terceiro céu e nunca contou para nós o que ele viu. Ele não compartilhou conosco o que ele viu. Quando ele fala de dons espirituais, ele está mais preocupado com a ordem e a decência do culto do que com dons espirituais. Ele não explica o que é dons espirituais, porque a sua mente é uma mente teológica, uma mente científica, filosófica. Mas agora não. Agora ele dá um pulo para o futuro. Ele se despe de qualquer coisa e agora ele é profeta. E ele diz o seguinte, está previsto para a igreja dias penosos. O texto bíblico grego, pastores, inicia com a palavra gnoske, conhecer, saber. Sua conjugação está, observe bem, pastores, sua conjugação está no presente do imperativo ativo da gramática grega. Isso significa que não há nenhuma possibilidade de enfrentar o futuro sombrio sem conhecimento. Ele usou gnoske. Eu só vou ter condições de enfrentar o futuro se o meu conhecimento for abalizado segundo a teologia. A teologia cristológica em primeiro lugar. A ignorância pode ser uma armadilha fatal à fé cristã. Ou seja, quem lê a Bíblia uma vez ou outra, já era. Quem lê a Bíblia uma vez no mês, já era. Não vai suportar os dias penosos. Ele começa com gnoske. Ou seja, Paulo diz, vocês precisam saber tudo o que vai acontecer. Vocês não podem ser ignorantes quanto às coisas futuras. Ou seja, para dias difíceis, somente o conhecimento para nos livrar. A ignorância pode ser uma armadilha fatal à fé cristã. A certeza que Paulo tinha que os dias que viriam seriam penosos, leva ele a exortar os crentes a se prepararem munidos de conhecimento. O verbo no presente do imperativo exige uma tomada de decisão agora, não amanhã, pois pode ser tarde demais. Quando Paulo diz, vocês precisam ter conhecimento, ele está dizendo, esse conhecimento é agora, não é amanhã. Não é se preparar para amanhã, é agora. Todos os crentes devem ter a consciência que, nos finais dos tempos, os dias serão difíceis para se viver. Mas parece que Paulo queria que esse ensino fosse disseminado por toda a igreja.
Diga aí para o teu esposo, para a tua esposa, está difícil? Responda para ele, vai piorar. Cristo, Mateus 24, falou que vai ser difícil, não é? Olha, Mateus 24 diz que serão dias difíceis para a igreja. Paulo está dizendo, a coisa vai ficar difícil para a igreja. A teologia petrina coloca a dor e o sofrimento como companheiros inseparáveis do crente fiel. As palavras kairoi, kaletoi, ou seja, tempo perigoso, de tensão, de maldade, alerta para a possibilidade de martírios, ou seja, você vai morrer por causa de sua fé. Não podemos esquecer ainda que essa epístola é considerada pastoral, pois destina um jovem pastor de nome Timóteo, não é isso? O que Paulo queria alertar é que haverá apostasia de proporções gigantescas que atingirá em cheio o ministério pastoral. Pronto, falei. Se a carta que Paulo está escrevendo aqui foi destinada a um pastor, ao jovem Timóteo, ele está dizendo para nós pastores, que o fim dos tempos está reservado para nós dores e gemidos, dando a entender que não somente os ministros sofrerão, mas também toda a igreja, ou seja, fortalecendo a ideia que a igreja não será poupada desse tempo tribulacional. Como é que ficam os pré-tribulacionistas agora, né? Como é que ficam os pré-tribulacionistas? Queridos pastores, Jesus disse que no fim do tempo, veja como a palavra de Jesus confirma com a de Paulo. Ó. Paulo diz assim, nos últimos dias serão dias penosos. E ele usa o gnosque. Você precisa ter conhecimento para enfrentar esses dias, porque serão terríveis. Essa carta está destinada ao jovem pastor. Isso significa o seguinte, que nos últimos dias da igreja na terra, eu não vou conseguir pastorear. Eu não vou conseguir pastorear. E Jesus disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E ele disse mais, o amor de muitos se esfriará. Edemar, você pode juntar esses dois ingredientes, dias penosos, com amor esfriar. Ele diz assim, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que isso significa? A quantidade de gente na comunidade fria é maior do que a capacidade pastoral de entender o que está acontecendo. Pastor Eliseu, os últimos dias da igreja aqui na terra, eu e você não vamos conseguir pastorear. Haverá pelo menos 50% de homens e mulheres que não querem que ninguém diga o que eles devem fazer. O relativismo moral será a grande teologia desses tempos. E quando Jesus disse, o amor de muitos se esfriará, ele quer dizer o seguinte, esses muitos vão fazer os pastores tremer as pernas. Nesses últimos dias, os crentes se levantarão e dirão assim, em praça pública, ou mesmo durante um culto, essa mensagem já não vale, pastor, isso é muito espiritual para nós. Vocês estão percebendo o que está previsto para a igreja nos últimos dias? Eu estou convidando vocês a tirar os olhos da pandemia. Eu estou convidando vocês a tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em nós. Porque o meu comportamento como crente determina ou não a vinda do Salvador. Jesus falou que os dias seriam difíceis. Paulo falou que os dias seriam difíceis. Para terminar, e a escatologia petrina? O que ela fala sobre os últimos dias?
Como é a escatologia de Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Olha o que Pedro está a nos dizer. Sabendo primeiro isto. Puxa, eu não queria ler essa palavra aí na frente, rapaz. Isso me incomoda, rapaz. Jesus falou sobre os últimos dias. Paulo falou sobre os últimos dias. Lá vem Pedro e ele me usa a mesma expressão. Coincidência isso? Ou é um alerta para nós? Ele diz: sabendo, porém, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Isso é pior do que pandemia. Isso é pior do que UTI. Isso é pior do que perder o fôlego. Pedro segue a linha de Cristo e de Paulo falando sobre o tema o fim. Ele disse, os últimos dias. Poderíamos fazer um resumo da seguinte forma. Observe. Cristo falou sobre o fim da paz mundial. Amém? Paulo falou sobre o fim da paz pastoral. Pedro nos fala sobre o fim da paz da igreja. Uma tremenda desordem aguarda a igreja no fim dos tempos. O principal apelo dos zombadores será sobre a demora da parousia. Não é isso? Versículo 4 fala exatamente isso. Os zombadores rejeitarão o ensino sobre a volta de Cristo. A visão terrena das incertezas visíveis será mais atendida do que a fé nas promessas invisíveis. Acreditar na volta de Cristo nesses momentos do fim é sofrer chacotas, escárnios e vitupérios. Isso está previsto para a igreja. No fim dos tempos, quem acreditar na volta de Cristo será banido da convivência religiosa de muitos grupos. Nós ainda vamos testemunhar comunidades evangélicas que tiraram de sua teologia a parousia, a volta do Cristo, que não acreditam mais na volta do Cristo. Nós ainda vamos testemunhar sobre isso. Quero lembrá-los que a crença na parousia, na vinda de Cristo, representa uma exigência moral do Evangelho, não é isso? Sem ela, ou seja, sem a crença na volta de Cristo, não há eternidade. E com isso a ética cristã buscará necessariamente um novo modelo a seguir, aquele oferecido pelo mundo, o relativismo moral. Afirmo que, sem a doutrina da volta de Cristo, perdemos a esperança purificadora para nós. O que faz com que eu santifique a minha vida é a minha convicção de que o meu santo voltará para me buscar. Se a principal doutrina cristã sofrer agravos, isso será um sinal claro que, nos fins dos tempos, o cientismo substituirá a fé, ou seja, aquilo que não pode ser provado, também não pode ser crido. Em face dessas verdades escatológicas, o que os pregadores e ministros deveriam estar atentos nos dias atuais? Pregar um evangelho completo, sem fragmentação ou inserções humanas em seus ensinos. Amém, pastores? Discipular vocacionados focando antes do seu conhecimento a sua real conversão em Cristo. Candidato ao pastorado precisa dar fruto de conversão. Que nós encontramos ainda muitos pastores malvados, fuxiqueiros, mentirosos. Sim ou não, pastores? O Brasil está cheio desses homens, ditadores, mandões, que não respeitam o próximo. E são sinais claros de que ele não nasceu de novo. É pastor, mas não nasceu de novo.
se apegar ao realismo bíblico, doutrina das últimas coisas, e se afastar do triunfalismo pentecostal. Empoderar a comunidade cristã para que ela possa ser protagonista em seu tempo e espaço. Saber separar promessas jeovistas a Israel das doutrinas estabelecidas para o pleno funcionamento e funcionalidade eclesiástica. Exortar a comunidade a evangelizar através das palavras, da vida e das obras. Pastor Wilson trouxe uma meditação maravilhosa ontem aqui pela manhã. Não foi? Parece que ele e eu estamos na mesma linha. Exortar a comunidade a evangelizar através das palavras, da vida e das obras. Minha conclusão: nossas convicções não devem sofrer abalos mediante as investidas do gênio do mal. Como diz o escritor aos Hebreus, vamos ler juntos esse texto? Pode ser? Pode ser? Juntos. Mas amém? Nossos desafios, doravante, serão cada vez mais reais. Eles nos enfeitiçarão e nos incentivarão a buscar as coisas perecíveis desta vida. Também nos roubarão a fé mediante os encantos do mundo moderno. Isso representará uma tentativa clara do inferno para nos fazer desistir do porvir. Daqui para frente, a vida cristã necessitará não somente de crer no amanhã, mas também pontuar essa esperança no dia a dia. Marido e mulher, pais e filhos, precisam falar mais da vida do porvir. A esperança da eternidade com Cristo deve agora nos servir de alento e fortalecimento da fé cristã. Nossas lutas, doravante, não será a busca pela estabilidade financeira ou por uma saúde invejável, mas de crer na história que Deus nos escreveu em nossa caminhada ao seu lado. Amém? Feche teus olhos. A dor, a lágrima e a morte serão realidades para a igreja em seus últimos dias na terra. A dor, a lágrima e a morte serão realidades para a igreja em seus últimos dias na terra. Por isso, não tenhamos nenhuma preocupação em morrermos sãos, mas completar a nossa carreira como santos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Limpa-nos. Torna-nos mais alvo que a neve, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Passei lá na galeria dos meus irmãos. Toca nos meus irmãos lá na galeria, Senhor. Que eles não tenham preocupação com a morte. Que eles não tenham preocupação em morrer sãos, mas morrerem santos. Passei aqui sobre nós, Senhor, aqui na frente, Senhor. Que não tenhamos preocupação em ter uma saúde de ferro, Senhor, mas ter o temor de perder a nossa santificação, Senhor. Levante sua voz, pastor Idemar. Apresenta-nos ao Senhor.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sentimos o desejo de estar contigo e ao Deus pregar tua palavra, independente do que as pessoas irão dizer, mas que a tua palavra seja pregada e ninguém precisa se perder. Fala, Deus. Que ouve e crê na tua palavra. Fala, Senhor. Porque é o poder de Deus para transformar vidas, Senhor, e realmente prepará-los para a glória celestial. Deus amado, obrigado por estarmos aqui. Senhor, não só desfrutando o momento de comunhão e ouvir a tua palavra, mas estamos aqui para te adorar e para nos comprometer, lado a lado, estar contigo, Senhor. Aleluia, Senhor. Na dor, no sofrimento, que possa nos alcançar. E, ó Deus, quando ninguém queira nos ouvir, que nós podemos estar prontos a não nos calar, mas perseverar. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa convenção, abençoa a igreja local aqui, Senhor, fazendo com que cada dia possa refletir a tua glória através do teu Filho. E desejamos que agradeça. E nessa caminhada não estamos sós, estamos todos. Em nome de Deus. Aleluias. Obrigado, Pai, que mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra, podermos ser ministrados, podermos ser impactados por ela. Uma palavra que talvez seja mal incompreendida por alguns, mas entendemos, Senhor, que é a verdade. Entendemos, Senhor, que é a mais pura verdade da Tua palavra, Senhor, que estamos vivendo sim um tempo tão difícil, meu Pai, onde nós como cristãos precisamos acordar para a realidade, podermos ver com nossos olhos a situação que nós nos encontramos. E muitas vezes, ó Pai, nós não precisamos olhar para o nosso vizinho, para uma outra cidade ou para outras pessoas, mas basta nós olharmos para nós mesmos, a nossa situação. Como eu estou na presença de Deus. E como temos ouvido nessa manhã, nós nos preocupamos tanto com nossa vida, com nossos afazeres, com o cuidado do nosso corpo, do nosso futuro. Pai, nós nos esquecemos tão facilmente daquilo que realmente é importante. A nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Cristo, a nossa esperança de eternidade, que muitas vezes nós não lembramos, não pensamos, não refletimos. Senhor, continua a abençoar o Teu servo, pastor Wilson. Tu sabes das suas necessidades, que Tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre a vida dele e da sua família, suprindo suas necessidades. Obrigado por usá-lo, Senhor. Mensagem esta que irá impactar muitas outras vidas que ainda vão ouvir esta mensagem, que têm ouvido, Senhor. E que realmente, Senhor, possamos nos atenar a esta mensagem, nos preocupar com a nossa vida espiritual, da realidade que vivemos, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida, em nome do Senhor Jesus, aos que estão aqui, aos que estão em seus lares. Nos acorde, Pai, nos faça ver a realidade,
Nos faça viver Cristo em nossas vidas. Que tua mão, a mão de poder que sempre tem sustentado a igreja do Senhor, aleluias, possa continuar sendo manifestada, Senhor. Não somente aqui, Pai, mas em todas as igrejas, a nossa convenção, de outras todas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, sustenta a tua obra, o teu reino. Aleluias. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Que bom que você veio. Deus te abençoe. Que bom que você veio. Deus te abençoe.